Oi, gente, tudo bem? Começando mais um Desbravadores, Los Desbravadores. Hoje a gente vai se meter a entender em espanhol, porque a gente está com uma convidada muito especial aqui. E eu já comecei falando mais rápido e eu tinha prometido que eu falaria mais devagar, né, mais despacito, para a gente poder se entender. Roberto Ribas, né? O Desbravador está na segunda temporada, a gente está falando sobre esses locais e eventos que conseguem aglomerar pessoas, aglomerar ideias, né? Juntar todo mundo para ver o que sai, porque a gente tinha uma ideia muito clara antigamente de cada um no seu canto, né? E aí daqui a pouco começaram a aparecer locais no mundo onde todo mundo está no mesmo local físico e a gente quer avançar com isso e quer entender melhor o quanto isso une e essa união faz a força para a gente criar coisas interessantes. Então, deixa eu primeiro dar o bom dia, boa tarde, boa noite ao meu companheiro aqui de Desbravadores, Roberto Ribas. Como estamos, Ribas? Tudo bem? Sempre muito bem, né, Potters? Muito bem. E a gente está muito chique nessa temporada, né? A gente está muito metido porque já falamos, né, com Portugal, agora estamos falando uma conexão direta com a Espanha, onde nós fomos, né, tentar o contato com a Marta del Castillo, que está lá em Madrid, né, conversando conosco. E a Marta, ela é vamos dizer assim, uma expert, né, uma especialista no assunto de ecossistemas. Afinal de contas, ela já está rodando isso na última década, nos últimos 10, 15 anos aí, trabalhando especificamente em desenvolvimento de ecossistemas. Apesar dela estar na Espanha, a América Latina é o quintal da casa dela, porque ela esteve aqui, né, costurando muito bem isso por muito tempo, desenvolvendo sistemas de inovação por aqui, no Paraguai, no Cone Sul. E hoje a Marta, ela lidera, ela é CEO do South Summit, que é um grande evento de inovação que acontece em Madrid há bastante tempo e que Porto Alegre está importando, está trazendo para a primeira vez na América Latina, se eu não me engano, uma edição do South Summit vai acontecer aqui em Porto Alegre no mês de maio, entre os dias 4 e 6 de maio. Bem-vinda, Marta, tudo bem? Bem-vinda aos Desbravadores, é uma honra tê-la conosco. Muchísimas gracias, Roberto y Luciano. Es un verdadero honor y placer ser parte de Desbravadores y sobre todo que yo ya, aunque sea española, me siento muy, muy en casa en el ecosistema brasileño, así que me encanta seguir teniendo este contacto con vosotros. Tem uma coincidência histórica aí, Marta, que a gente conversou com desbravadores reais, né? Porque a gente conversou com sistemas portugueses que descobriram o Brasil e agora nós estamos conversando com uma espanhola que descobriu a América. Então, tem uma coincidência histórica que a gente fez essa brincadeira, né, com os portugueses agora contigo aqui. Marta, antes de qualquer coisa, há uma expectativa muito grande em Porto Alegre do South Summit, né? A gente quer entrar mais na alma do South Summit, o que que ele é, o que que ele muda e o que que ele faz, mas é quase que uma obrigação jornalística nossa saber a tua expectativa para o evento que vai acontecer agora no mês de maio, aqui na capital do Rio Grande do Sul, da província do Rio Grande do Sul. Qual é a tua expectativa, o que tu espera deste evento agora em maio aqui? Bueno, nosotros como South Summit, y yo creo que todo el ecosistema de Porto Alegre, porque esto es una apuesta que hace South Summit, pero con todo el ecosistema local, desde las administraciones públicas, el gobierno, grupos de empresarios, líderes del ecosistema, hubs de innovación. Entonces, nuestro sueño yo creo que está en dos líneas, ¿no? Por un lado, queremos que South Summit sea un súper éxito y que sobre todo durante bastante tiempo ponga en el spotlight lo que es el ecosistema de Porto Alegre y de Río Grande do Sul y la zona sur de la región del país, para que esto sea una oportunidad de que se visibilice las grandes empresas, startups, talento, universidades y hubs de innovación y las grandes cosas que están pasando en Porto Alegre y en Río Grande do Sul.
Y por otro lado, queremos que a largo plazo, porque esto es una apuesta a largo plazo que vamos a seguir haciendo años tras año, que esto genere un impacto directo en el ecosistema, un impacto en creación de empleos tecnológicos, nuevas startups, atracción de inversores, nuevas oportunidades de captar talentos y que se formen desde Río Grande do Sul y sobre todo oportunidades de negocio para todos. Y en concreto en esta primera edición, que es la edición del lanzamiento, hemos apostado muy fuerte por atraer a muchísimas personas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces vamos a tener más de 250 speakers. Ese es nuestro objetivo, todo personas referentes del ecosistema de innovación y de emprendimiento a nivel tanto Brasil como a nivel mundial. Queremos que tengamos de la participación de más de 5.000 personas del ecosistema que estén ahí visitando South Summit en los diferentes días. Queremos atraer un portafolio de más de 1.000 millones de inversor que vengan a conocer las oportunidades que se están dando, y luego dentro de nuestra competición de startups queremos que haya una selección de las 50 mejores startups globales que puedan estar haciendo su pitch frente a todo este ecosistema y frente a todo este grupo de inversores y de actores corporativos de la innovación, para que tengan mayores oportunidades y que esto sea realmente un impacto a largo plazo. Bom, é exatamente tudo o que a gente precisa, né? A gente faz parte de uma empresa chamada Brivia, né, que enxergou o marketing, não só o marketing, mas tudo que cerca ele de uma maneira muito mais digital, né, de uma entrega que é a cada segundo. E a gente está numa região, Marta, e acho que a escolha de Porto Alegre e Porto Alegre querer trazer o South Summit para cá casa muito com o momento que a gente está discutindo aqui, que é esse momento de antes cada um estava no seu canto, como eu falei, cada um estava lá no seu prédio, né, no seu edifício. Agora está todo mundo meio que se olhando e vendo, vamos juntos avançar. E acho que tudo isso que tu falou sobre o que se espera do South Summit aqui em Porto Alegre é o que a população quer. Eu acho que é um casamento perfeito do que uma cidade e uma região precisam, né, para o que o evento dá já em Madrid e está se espalhando pelo mundo para isso, né? Então acho que Ribas é o casamento perfeito, no momento perfeito. É isso aí, eu acho que tem um ambiente propício, né? Porto Alegre está se remodelando para isso. A gente vê, inclusive, já os impactos, né, dessa remodelação aqui em torno da cidade, os espaços que antes estavam abandonados sendo reconstruídos, ressignificados. Isso é super importante. Mas eu queria aprofundar contigo, Marta, e vai me sinalizando se eu estou falando muito rápido ou se eu estou falando uma velocidade adequada, tá? Você está me entendendo adequadamente. E é assim, o quanto que um evento desses, pela magnitude que você já explicou, a capacidade que ele tem de mobilizar, mas assim, ele vai acontecer durante 3 dias, existe aquela efervescência do próprio evento, mas como que os empreendedores que estão aqui, as pessoas que vão consumir esse conteúdo todo, de mais de 250 pessoas, speakers vão estar no palco, como é que isso dá continuidade? Como é que a gente aproveita isso depois do dia 6 de maio, quando o evento termina, né? E vai acontecer uma outra edição no ano que vem de novo, mas como é que a gente torna esse ambiente do evento algo do dia a dia, com esse ecossistema? Para nosotros, la verdad es que siempre con South Summit lo que nos hemos dado cuenta de que South Summit no es un evento, sí lo es, pero no lo es, en el sentido de que es un constructor de ecosistema, o más bien un acelerador del ecosistema. Entonces, los ecosistemas existen, pero existen actores externos que por ciertas circunstancias hacen que eso evolucione de una forma más rápida. Entonces, lo que nosotros hemos visto, como con el ejemplo de South Summit en diferentes partes del mundo y especialmente en Madrid, donde llevamos 10 años, este año hacemos 10 años desde que nació South Summit, es que el hecho de tener ese encuentro durante 3 días genera un desarrollo en el ecosistema que en otros lugares donde no se tiene el encuentro no se desarrolla. ¿Y esto por qué es?
Uno, porque pone juntos a todo el ecosistema a diseñar el encuentro, para empezar. Otro, porque atrae a las mejores personas a nivel mundial que inspiran a un grupo tanto de emprendedores como de jóvenes talentos o emprendedores wannabe que no saben si lanzarse a la difícil tarea de emprender, pero que al ver esos casos de éxito les arrastra con gran fuerza a estos, sobre todo jóvenes, que deciden lanzarse y hacer su startup y salir de esa zona de confort. Y luego que al atraer y poner a toda esa diversidad de actores, inversores internacionales y nacionales, startups, empresas, muchas veces corporaciones que quieren hacer innovación pero no saben muy bien cómo, y esta es una oportunidad de conocer soluciones o startups que están haciendo soluciones o de repente servicios que a ellos les pueden poner, digamos, darle mayores soluciones y ellos mismos invertir en esos productos. El hecho de que esa gente se junte hace que el poder del eco en el ecosistema viene del poder de la conexión. Entonces, South Summit, a diferencia de otros eventos que hay en el mundo de las startups, pone todo su foco en el diseño de la conexión, para que la gente haga el mayor networking, para que se viva desde el espíritu de la colaboración y desde conectar unos con otros y de la diversidad, de mezclar a la startup con el estudiante, el inversor, el CEO de una gran corporación, y que ahí es donde se generan esas conexiones que hacen el impacto. Entonces, lo que nosotros hemos visto, aunque es difícil de medir cuándo es el momento inmediato, pero que se atrae más inversión, se atrae nuevas alianzas estratégicas entre corporaciones y startups, se atraen incluso alianzas entre startups entre sí, que a lo largo de todo el año vamos viendo los frutos de ese momentum que es el South Summit o esa fiesta de la conexión. Tem grande autor, grande escritor brasileiro que já morreu, chamado Nelson Rodrigues, que ele dizia que os brasileiros tinham um complexo de vira-latas. Vira-latas é como se chama? Perro de rua, algo como assim, né? Porque a gente tem ainda esse defeito, Marta. O Brasil tem esse defeito, que é um defeito muito grande, um déficit de educação. A gente tem um problema de educação. Eu sei que quando o South Summit quer se espalhar pelo mundo e vai em países com déficit de educação, eu sei que vocês entendem isso. E a palavra usada por ti foi aceleração. O South Summit acelera, junta todo mundo e acelera. A minha pergunta é se vocês já conseguem medir o quanto esse processo educativo brasileiro é frágil e o quanto vocês podem ajudar a solucionar. Se o South Summit entende que é um local, né, com uma educação diferente de Madrid, por exemplo, mas sabe que aqui tem talentos que precisam desse impulsionador, desse acelerador. Como é que vocês enxergam esse problema brasileiro que acaba atrapalhando todas as pontas, né, de uma economia e de uma sociedade? Como é que vocês enxergam esse defeito brasileiro? Bueno, yo creo que la educación en general en muchos países de Latinoamérica es como el gran challenge, ¿no? Como el gran tema pendiente que se tiene que conseguir lograr. Y es un problema muy complejo que tiene que implicar a todos los estratos de la sociedad, desde los propios padres y el sistema educativo hasta los gobiernos y los, digamos que las entidades privadas que hacen temas de educación y todos nosotros conjuntamente. Pero yo lo que sí que veo es que la innovación y las startups y el mundo de la tecnología en general y el nuevo mundo del trabajo sí que está demandando para capacidades que no siempre hay ese match con el sistema educativo, ¿no? Que son las capacidades STEM, de Science, Technology, Engineering and Mathematics. Entonces, ¿qué pasa? Eso es un problema porque en el sistema educativo no somos los líderes en muchos países de estas capacidades, pero creo que también es una oportunidad y creo que es una oportunidad de hackear el sistema en el que nosotros venimos de sistemas educativos tradicionales donde uno para ser ingeniero tiene que hacer 10 años prácticamente de estudios, o si quiere ser IT tiene que hacer una ingeniería informática y no tiene... Entonces,
Creo que ahora el mundo va muy rápido y que las capacidades que se están demandando puede ser programar en un cierto lenguaje, puede saber de inteligencia artificial, entonces pueden hacerse pequeñas parcelas y es una oportunidad para de alguna forma hackear el sistema. Y personas con menos acceso a recursos o menos acceso a la educación igual no tienen que hacer 20 ciclos de educación, ¿no? Y pueden enfocarse en capacidades que se están demandando. Entonces, yo soy muy optimista y creo que la innovación no es nada per se. La tecnología y la innovación tienen que ser herramientas para nosotros generar un cambio en la sociedad y en el mundo, y creo que hay una oportunidad de que nosotros nos enfoquemos en hackear el sistema educativo y machear los jóvenes con las demandas del futuro del trabajo. Igual no tienen que hacer un recorrido y se puede hacer un salto de rana, como dicen, el leapfrog, para que lleguen a ese punto sin pasar por todo el camino. Marta, vamos a te colocar como a intendente de Porto Alegre. No, que yo soy muy fan de todos los líderes de Porto Alegre. Tava falando que ia colocar ela A como Marta prefeita, traça. Ribas, de Porto Alegre, mas ela disse que, né, é muito fã dos líderes que ajudaram a trazer, né, o South Summit para Porto Alegre. Por favor, Ribas. E a Marta entra num ponto crucial e que é, de certa forma, uma atitude demandada desse novo empreendedor, esse empreendedor digital, digamos assim, que vai buscar, não vai se apoiar basicamente somente nas políticas que existem, ou vai encontrar as barreiras e vai tentar circulá-las, vai passar por cima delas efetivamente. E a gente tem um déficit muito grande de profissionais que são esses profissionais do futuro, esse novo operário do futuro, que é o profissional de tecnologia, porque por mais que a gente tenha segmentos tradicionais atuantes, todos os segmentos hoje dependem de tecnologia, da adoção de tecnologia nos seus negócios. E esse profissional de tecnologia ele está escasso, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E o empreendedor, esses ecossistemas que a gente está conversando, esse intuito, essa atitude desbravadora, ela tem que fazer essa conexão. O Brasil, por outro lado, ele tem 12 milhões de desempregados, né? E uma carência de mão de obra. Isso é um paradoxo que a gente precisa, né, transformar. E quem vai transformar isso são os empreendedores, são essa visão inovadora que esses empreendedores, com um mindset digital, com um mindset mais ágil, com uma perspectiva diferente, vão encontrar formas de qualificar essa mão de obra, de transformar, inclusive, as vidas dessas pessoas que muitas vezes estão numa trilha sem muito sucesso e que trazendo para uma trilha que tem um veículo de futuro, numa profissão de futuro, seja ele um cientista de dados, um desenvolvedor de tecnologia, ou até mesmo alguém que está alinhado diretamente a esse setor, vai ter, né? Então, acho que esses hubs, esses ecossistemas de inovação precisam também tratar especificamente deste assunto. E é muito legal que quando a Marta traz isso para a conversa aqui, acho que é muito legal. Y yo creo que ahí también no es solo un tema de lo que decías, de lo que son las herramientas o el conocimiento, es también un tema de la actitud, que es lo que dices tú. O sea, al final pasa por también una transformación cultural, y que nosotros en las culturas latinas, tanto la española como de Latinoamérica, venimos mucho del miedo al fracaso. Y el emprender, nadie se atreve a decir que ha fallado un negocio y tiene que ir sobre seguro. En cambio, las culturas sajonas estadounidenses, el ser emprendedor y fracasar está bien visto porque lo estás intentando. Por eso creo que es uno de los grandes impactos que tenemos de South Summit es eso, el llevar a personas los ejemplos de éxito de emprendedores con los que se puedan relacionar, porque los emprendedores no siempre son estas personas que vienen de las élites intelectuales. En muchos casos son personas hechas a sí mismas que traen una cultura del fracaso y de salir adelante, y que para estas nuevas juventudes, para la nueva gente que igual no está accediendo a los estudios, no está accediendo a los recursos de inversión, tener esos ejemplos cerca les da
el mensaje de tú también puedes y tú también puedes emprender y tú puedes llegar muy lejos y existe un mundo en el que tú puedes incluso ser multimillonario desde sin, porque los grandes, o sea, Zuckerberg, Steve Jobs, muchos de los grandes emprendedores ni siquiera terminaron la carrera universitaria. Entonces, ese mensaje y ese mensaje de inspiración que es difícil de medir, para mí me parece uno de los grandes impactos de South Summit y de todos estos encuentros de emprendedores. Y también hablar desde el fracaso que decíamos, o sea, que fracasar está muy bien y hay que animar a todo el mundo a fracasar, porque si no fracasas es que no estás saliendo de tu zona de confort y te estás arriesgando. O espanhol também tem medo do fracasso, Marta? É uma característica espanhola também? Es muy, muy, muy español. O sea, yo creo que nos somos muy parecidos los brasileños y los españoles. Somos muy prudentes y eso que nosotros hemos sido una nación muy de emprender y aventurera, pero cada vez socialmente eso yo creo que se ha ido como solidificando con el tema de las clases sociales en los últimos igual 200 años y todavía hay ese miedo a fracasar y miedo a dar un salto, ¿no? de cambiar, de desafiar la estrutura social. A gente conversou muito com pessoas que comandam espaços físicos com a ideia do South Summit, né? O Ribas está em Porto Alegre, num espaço físico chamado Instituto Caldeira, que é lindo, né? Então tem várias empresas em volta do Ribas agora, onde ele está gravando, esse espaço físico colabora para essa ideia de maneira permanente, né? O South Summit vem, é um tapa na cara, né? A lá Will Smith, tô brincando. Não, o Will Smith aquele lá foi feio. Né? Mas vai lá dar um tapa na cara, a sociedade meio que acorda, acelera e vai-se embora, né? Eu queria que tu comparasse o South Summit, né? Se tem alguma comparação com esses espaços físicos cada vez mais comuns no mundo, onde ideias se juntam, startups se juntam com empresas mais antigas, né? Que querem um rejuvenescimento. É mais ou menos isso. O South Summit é um evento parecido com esses locais fixos geográficos. E agora, claro, o South Summit vai viajar pelo mundo, né? Essa é a ideia. Mas é mais ou menos isso, Marta? 100%, o sea, conozco el Instituto Caldeira, soy súper fan de lo que se ha montado ahí, sobre todo me encanta la iniciativa que parte de los propios empresarios, ¿no? De un grupo de empresarios y que hayan tenido esa visión tan ecosistémica y colaborativa. Entonces, yo creo que espacios como el Instituto Caldeira son fundamentales para ser drivers de la innovación. Y South Summit y el Instituto Caldeira tienen la misma filosofía, porque nosotros lo que somos es conectores y buscamos atraer a diferentes personas y diferentes actores del ecosistema que casi nunca tienen la oportunidad de conectarse o de conectarse de forma continua. Entonces, al buscar ese espacio físico para que se encuentren, para que los diversos tengan que hablar y conocerse y generar relaciones de confianza, ahí hay un choque cultural y un cambio de mindset y sobre todo en el tema corporativo, porque empiezan a entenderse la gente diferente y es donde surgen realmente las innovaciones. Entonces, en nuestra experiencia, los espacios como el Instituto Caldeira son unos grandes aceleradores del ecosistema y son siempre como también padres de grandes startups y de grandes iniciativas entre los diversos actores. Ribas, por favor. Ya estoy hablando en español. Ya. Muy bien. Ribas. Você não cumpre suas promessas, né? Você vai me deixar o único falando em português, sou eu, é isso? Eu falei para ti. Eu sou uruguaio, Marta. Na verdade, eu nasci no Uruguai. Mas eu nunca vivi lá, nunca estudei no Uruguai. Meus pais são brasileiros, né? E aí, antes o Ribas, assim, hoje é contigo. E eu falei assim, Ribas, não, a gente vai falar só em português. Né? E estamos aqui, tá todo mundo se entendendo. Quem tá escutando, eu tenho certeza que também tá entendendo. Ribas, por favor, avancemos. Marta, esse ambiente, esse ecossistema, né, de transformação digital, o tema transformação digital, ele é amplo. E ele é amplo, e essa amplitude e é desconhecido e cria um pouco desse medo, né? Esse medo de fracassar. As empresas, de certa forma, sabem que precisam se movimentar
né? Precisam se transformar para encarar essas mudanças constantes que a tecnologia está trazendo, mas têm receios de mexer nos seus modelos de negócio, né? De fracassarem hoje quando vão construindo o amanhã. O que você que está aí circulando, né, em hubs de inovação há bastante tempo, construindo isso, né, tem essa frente, construiu, de certa forma, ajudou a construir o South Summit. Qual é que é o seu recado para o empreendedor, não esse novo empreendedor de startup, mas aquele empreendedor já clássico, tradicional, que tem uma empresa há 40, 50 anos, com um modelo de negócio que precisa se transformar? Como é que ele faz isso? Como é que ele encara esse momento? Bueno, yo creo que ahora, antes la innovación era una ventaja competitiva y ahora yo creo que es una necesidad de supervivencia. Si tú no estás abierto a la innovación y no estás haciendo innovaciones, vas a desaparecer. O sea, y eso ya es una realidad que hemos visto tantos casos. O sea, Kodak fue el primero que inventó la cámara digital y no fue capaz de, con el mindset de yo tengo un negocio sólido y la innovación era como algo accesorio, no fue capaz de reconvertirse en tiempo y forma. Entonces, tenemos miles de ejemplos de empresas hiper sólidas y de miles de años que ya han perdido toda su capacidad, incluso han desaparecido en el tiempo. De hecho, hicieron un estudio antes, la vida media de una empresa era de 90 años. Ahora la vida media de una empresa está en torno a los 30 años. Es decir, que hemos perdido 60 años de vida y porque todas las empresas tienen que adaptarse muy rápido al cambio. Entonces, hay dos temas que para mí son fundamentales, la innovación y la innovación abierta, de esta forma colaborativa, que todos los empresarios, sean grandes, medianos, antiguos, nuevos, tienen que tener un departamento de innovación y tienen que estar viendo qué está pasando y cómo seguir adaptándose al mercado y cómo generando nuevos productos. Y a veces no son ni siquiera productos, son nuevas industrias que aparecen y que empiezan a crearse de cero desde la innovación. Y luego otra parte que para mí es fundamental es todo el tema de la sostenibilidad. A día de hoy ya no es que tú tengas que ser sostenible por hacer un plus o porque quieras ser buena persona. Me parece que tiene que ser una base de cualquier producto y servicio de cualquier empresa que se está haciendo. Entonces, para mí no es tanto un acto de fe o de confianza o de buscar una ventaja competitiva. Para mí es un acto de supervivencia. El ser sostenible y el estar abierto a la innovación a día de hoy va a ser para que las empresas sobrevivan al cambio tan rápido del mercado y de lo que están siendo todas las industrias. Así que mi mensaje es ya de que si quieres sobrevivir, empieza a abrir los ojos a la innovación, empieza a abrir los ojos a la sostenibilidad, porque si no el mercado te va a erradicar, te va a sacar del mercado. Marta, deixa eu voltar pouquinho para as startups, né? Tu tem algum exemplo, assim, bem claro de uma empresa que o South Summit acelerou, que através do evento ela impulsionou algo absolutamente real, uma história para contar, né? De que vocês viram ali um grupo de meninos ou meninas que vieram com uma ideia e aí alguém se apaixonou por essa ideia, colocou dinheiro lá e hoje as coisas funcionam. Um exemplo, eu sei que devem ser centenas de exemplos, né? É uma década de entrega de um evento que agora se espalha pelo mundo e tem esses desafios de entrar em outros ecossistemas, em outras culturas. Certamente Madrid não é Porto Alegre não é Madrid, são diferentes. Mas tem algum exemplo para contar para a gente? Bueno, tenemos infinitos ejemplos, desde startups que empezaron en South Summit y que ahora, bueno, que fueron finalistas de South Summit en sus primeros años y que ahora son los grandes unicornios de España, o sea, los grandes unicornios que han pasado por España, pues como Cabify, como Globo, como Wallbox, como Devo, Fintonic, todas estas grandes startups han sido parte y finalistas de South Summit cuando empezaban en sus primeros años, o sea que Legal. ahí hubo un efecto de visibilidad, de llamado, no es que consiguieran la inversión en South Summit, pero fue como parte de la oportunidad que se les ha ido generando de visibilidad y de conexión con inversores, y eso dice mucho también de
como el sistema de selección de startups, que nosotros lo depuramos tanto que los que llegan a finalistas de South Summit son de tan alta calidad que acaban siendo los grandes unicornios. De hecho, de nuestros finalistas, la tasa de supervivencia es de un 94%, cosa que es increíble en el mundo de las startups, que debe estar en torno al 20% a nivel average. Entonces, ese es uno de los ejemplos, porque lo que hace es que los inversores y las corporaciones, al saber que hay esa alta calidad de las startups, que no es que las forme Spain Startup y South Summit, sino que nosotros las identificamos, ya vienen con otra perspectiva y hay más posibilidades de que se den esos casos de éxito. Pero a mí me hace también mucha ilusión contar casos de éxito de corporaciones, porque para la corporación que tiene una cultura, sobre todo las corporaciones grandes, más administrativa, más difícil de movilizar, más difícil de adaptar e integrar startups como suppliers y como parte de su modelo de negocio, ese match es mucho más difícil. Y hay un caso, de hecho, de Iberia, que es una de las corporaciones españolas, la línea aérea que va a estar en South Summit en Brasil, que ellos identificaron como parte del jurado de South Summit y parte del acontecimiento a una startup que se llama Lingo Kids, que hace formación para niños, sobre todo en idiomas, a través de juegos y a través de vídeos muy didácticos. Les encantó la startup, invirtieron y además le pusieron como proveedor de sus aviones para toda la parte que tiene de entretenimiento para niños, la parte de formación en idiomas. Entonces, a mí es un ejemplo que me encanta, uno, porque lo identificaron en el South Summit, ahí se hizo el match; dos, porque es startup y corporación; tres, porque entraron como supplier y dieron una solución para la corporación; y otro, que encima dio un valor agregado para la población, para los usuarios, porque ahora los niños, en vez de tenerles viendo vídeos de forma pasiva, se les daba la oportunidad de aprendizaje en los vuelos, y para los padres ni te cuento. Sí. Así que ese es un ejemplo anecdótico que tenemos muchos, pero que a mí me hace especialmente ilusión compartir. Ribas. Excelente exemplo, né, Potter? Excelente exemplo que a Marta nos traz, porque ela vê a startup. Então, assim, todas as startups brasileiras venham para a competição de South Summit, se inscrevam, porque aqui está um caminho, como a Marta está conseguindo, de se tornar, de crescer, um grande palco, inclusive, para se mostrar as suas soluções para o mundo. Se você acredita, empreendedor de startup, no seu modelo de negócio, na sua solução, venha e coloque ela à prova na competição de South Summit. O segundo ponto é a capacidade de conexão mesmo, né, desses ecossistemas, aonde uma empresa tradicional, né, com já muito consolidada, com uma cultura muito forte como a Iberia, encontra, né, conexões com startups, com empresas menores, para prestar o melhor serviço para os seus clientes, né? Que olha, em todos os aspectos, né? Porque é para as crianças e para os pais dessas crianças que vão ter um voo muito mais tranquilo. E eu acho que esse ponto aí é fundamental, né? Ele é, digamos assim, um grande gatilho da inovação aberta. As expectativas das pessoas, ela cresce gigantescamente conforme nós vamos adotando e consumindo novas tecnologias e consumindo novos serviços. Nós já falamos isso aqui várias vezes, né? A gente quer ter de qualquer prestador de serviço nosso a mesma qualidade, a mesma personalização que nós temos com nossas ferramentas de streaming. Então, a nossa expectativa cresce gigantescamente. As empresas, elas não conseguem atender esse nível de expectativa o tempo inteiro se elas não abrirem as suas portas e se conectarem com outras empresas para conseguir coletivamente, colaborativamente, entregar isso de forma mais completa para as pessoas. E esse exemplo que a Marta trouxe é exatamente isso, né? A Iberia é uma empresa de aviação, mas ela entende que ela precisa construir uma experiência de voo mais qualificada. E ela vai buscar uma empresa que tem uma característica de entretenimento e conectar esse layer de entretenimento à experiência de voo. E aí ela está entregando uma expectativa melhor, uma experiência melhor para o seu cliente, e não precisa remodelar nada de modelo de negócio, ela está simplesmente entendendo que ela precisa de parceiros para entregar mais para os seus clientes. Excelente. Cabeça aberta. Excelente exemplo.
cabeça aberta. E essa é a inovação, essa é a nova inovação. Não é a inovação onde eu me fecho e construo, é uma inovação onde eu busco parcerias para construir junto. E esses ecossistemas que nós estamos falando há bastante tempo são os ambientes para isso. E o South Summit, venham para o South Summit em maio, em Porto Alegre, e mergulhem nisso, né? Se inspirem nesse contexto como um todo, porque, como a Marta disse, é um grande momento de inspiração, né? E aí deixa, né, essa inspiração para que o ecossistema mais físico, né, como Caldeira, como o Distrito, como o Learning Village, que nós já vimos, como a Lax em Portugal, que nós já conversamos aqui, possam, no dia a dia, proporcionar essas conexões que a Marta está comentando conosco aí. Marta, expectativa muito grande, uma felicidade muito grande da cidade receber um evento como esse. Milhares e milhares de pessoas vão passar por lá, né? Como disse a Marta, são 250 speakers, né? Pessoas que falarão, contarão experiências. Então se aprende só de ouvir essas pessoas, e mais o ambiente de troca que as startups vão estar apresentando suas ideias ali. Pessoas com grana que queiram arriscar junto, né? Entrar junto de projetos. As startups estarão ali apresentando as suas ideias. Então, Marta, muito obrigado pelo teu carinho, teu tempo, numa noite madrilenha, né? Podia estar agora bebendo um vinho, descansando, mas topou gravar com a gente aqui no Desbravadores pela By Brivia. Obrigado pelo teu carinho, tua atenção e o teu tempo aqui com a gente. Muchísimas gracias a vosotros, Luciano y Roberto. Y bueno, estamos ya deseando llegar a Porto Alegre. Ya está parte del equipo de South Summit instalados en Porto Alegre. A mí me quedan, estaré ahí en una semana, así que deseando llegar ahí, sobre todo vivir la experiencia South Summit con todo el ecosistema de Rio Grande do Sul y de todo Brasil. Perfeito. Obrigado, Marta. Até mais, então. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Gracias a vosotros.